Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Hoje, sexta-feira, vocês já sabem, né? A gente faz um balanço de tudo aquilo que rolou na semana, mais os assuntos do dia. E hoje é dia também de limpar nossa geladeira. Quem fica, quem sai. Isso nós vamos saber hoje ainda aqui no nosso programa, viu? Olha, para nossa primeira página, eu separei um assunto que mexeu com o coração de todo mundo durante esses últimos meses. Na verdade, nos últimos 5 meses, que foi a gestação da Eliana, que graças a Deus, não é, passou por um período de risco e terminou tudo bem, teve um final feliz essa história. Estou falando sobre isso porque, na verdade, vocês estão sabendo, domingo agora é a volta da Eliana ao comando do seu programa. E é um programa que ele vem recheado de grandes atrações, não é? Mas eu acredito que a maior atração, na verdade, seja a própria Eliana. Não só a presença dela no palco, mas principalmente a entrevista que ela deu, que ela já gravou com o Cabrini, com o Roberto Cabrini, porque é uma coisa muito interessante, sabe, gente? Nesses anos todos, cobrindo a carreira da Eliana, nunca tinha visto ela voltar ao lugar onde ela foi criada, ao prédio em que o pai dela morava, ela, claro, toda a família, em que ele era zelador. E ela volta com ele justamente agora, depois de encerrado esse ciclo e que foi muito complicado para ela, mas que graças a Deus é uma fase de muita alegria. E vai ser um momento muito emocionante da entrevista do Cabrini, esse quando ela volta ao apartamento onde ela foi criada, no edifício onde o pai era o zelador, não é? Então, um momento que com certeza vai chamar muita atenção. Mas acredito que o depoimento dela para o Cabrini, no momento em que ela começa a contar tudo que ela passou durante a gestação, a partir do momento que houve o descolamento da placenta, é uma coisa que também vai mexer particularmente com o público feminino, mas com o público em geral. Eu vou ler para vocês alguns trechinhos da reportagem que saiu no UOL hoje, mas que são trechos retirados da entrevista da Eliana, que irá ao ar no próximo domingo, porque existe um momento em que ela fala que ela achou que na véspera do nascimento da Manu, um dia antes do nascimento da Manu, ela fosse morrer. Ela teve uma crise de pânico, ela teve um ataque de ansiedade, ela ficou numa situação bastante complicada e há de se entender o porquê, porque foram 5 meses, né, praticamente deitada num quarto, como ela mesma disse, vendo a vida passar, né? E aí ela fez um balanço de tudo, quer dizer, é uma experiência que realmente vale ser compartilhada com todo mundo, mesmo porque muitas mulheres passam por esse tipo de situação. E a estrutura que você precisa ter não é só a própria estrutura emocional, como mulher, como ser humano, é a estrutura familiar. E ela diz que isso, graças a Deus, ela teve. Então, vou ler para vocês uns trechinhos aqui dessa reportagem, que diz o seguinte, olha, a primeira declaração contundente é justamente essa. Eu achei que fosse morrer um dia antes do nascimento da minha filha. Eu tive um surto, um medo, confessará ela, que também disse que ficou o tempo todo deitada para não prejudicar a sua saúde, por tabela, a saúde da Manu. Ela não podia fazer nenhum movimento mais brusco, não é? Ou então um ímpeto, levantar de sopetão, porque isso poderia provocar o descolamento definitivo da placenta e aí um aborto prematuro mesmo, né? E aí o que acontece? Ela diz, eu ficava deitada observando, diferente de anos e anos de vida, quando as pessoas é que me observavam. O ângulo da minha vida mudou. Apesar de todo o medo, apesar de toda a tristeza, foi muito bom ter ficado no colo da minha mãe. E aí é que ela fala da importância disso. E ela diz assim, ter engravidado novamente mostrava que eu estava muito fértil ainda. Me preocupava porque eu sabia que esta seria a última chance de eu ter filho novamente. E era agora ou nunca. Veio o sol, a luz da minha vida, a Manuela. Emocionada, a famosa relembrará do aborto espontâneo que sofreu há 1 ano. Eu perdi um bebê. Eu aprendi que a gente não tem controle de nada, que a gente não é nada e que quando a gente está feliz é bom aproveitar cada instante, porque a gente não sabe quanto esta felicidade vai durar. Eliana ainda revela que sua mãe, a Eva, o noivo, o Adriano Rico, fizeram uma promessa para que tudo corresse bem durante o parto, ainda mais que ela tinha tido essa crise de ansiedade, esse ataque de pânico que ela diz que é o medo que ela teve.
na véspera do parto. Eles fizeram essa promessa e assim que a Manu nasceu, os dois entraram no carro, a dona Eva e o Adriano, pai do bebê, e foram para Aparecida do Norte. E foi lá que foi colocada a touquinha que vocês viram na primeira foto oficial que a Eliana mostrou, não é? Que não é essa, mas daqui a pouquinho vocês vão ver. Essa touquinha realmente está lá, essa daí, olha, que foi a primeira foto oficial. E essa touquinha realmente está lá, como a gente contou para vocês na época, no Santuário de Aparecida, e bem numa ocasião muito especial, né? Nos 3 anos de terem achado a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, muito linda essa história, ela conta toda em detalhes e vocês vão acompanhar. E acredito eu que essa seja realmente, independente de tudo que o programa vai ter, o quadro não é novo de envelhecimento, aquela coisa toda, acredito que essa será a maior atração, sem dúvida nenhuma. Primeiro porque o Cabrini é o Cabrini, né, gente? Sabe fazer entrevista como ninguém. E a Eliana, essa história dela, o Brasil acompanhou do primeiro até o último dia e graças a Deus fomos todos brindados com um final feliz mesmo, uma história com um final muito feliz. E ela vai mostrar pela primeira vez o rostinho do bebê também. Ela vai mostrar pela primeira vez o rostinho da Manu, exatamente como a gente disse para vocês que iria acontecer. Então acho que vai ser um domingo de muita emoção, né? Já vem aí toda a emoção do Teleton, que começa hoje, 10h15 da noite. Faça a sua contribuição, tá lá no meu Instagram, todos os telefones que você pode ligar também, e vai ser um momento muito importante. Então lá já volta para o Teleton, porque é a madrinha do Teleton, faz hoje, faz amanhã e domingo retoma o seu programa e vai realmente daí para frente matando a saudade do público e o público matando a saudade da Eliana. Seja muito bem-vinda de volta, tá, Eliana? Beijo para você, para Manu, para a família toda aí. Vocês viram, olha, essas imagens são as imagens do apartamento, onde ela foi criada desde os 3 anos de idade. Na verdade, ela morou aí dos 3 aos 22 anos, para vocês terem uma ideia. E aí veio o sucesso, as coisas foram, né, virando completamente na vida dela, e é outra história. Apesar dela ter essa mansão que ela já construiu há muito tempo, né, no entorno de São Paulo, ela está pensando em mudar. Vocês sabem, a gente já tinha falado disso aqui também. E ela está procurando um apartamento, um imóvel na região dos Jardins para ficar perto da mãe. Porque é o que ela disse também, se não fosse a mãe dela, ela não sabe o que teria sido. Ter o colo da mãe foi muito importante num momento como esse. E de verdade é, né? Então, ela disse, eu não preciso de ostentação, e na verdade ela nunca ostentou aquela casa, a casa é linda mesmo, ela construiu durante muito tempo, já foi muito vista pelo público, mas nunca teve por parte da Eliana um toque de ostentação, muito pelo contrário, ela foi, não é, mostrando e compartilhando isso com o povo de uma maneira muito natural, que realmente era o que era, fazia parte da vida dela, mas não como olha o que eu tenho, olha o que eu passo, isso nunca existiu na verdade. E agora ela pode ter, talvez, continuar com a casa lá, enquanto a Manu tiver aí muito recém-nascidinha ainda, porque ela ainda nem completou um mês, vai completar, aí ela fique mais perto da mãe e depois, conforme a bebezinha for crescendo, ela vai voltando para casa, né? Então, isso pode ser também um projeto da Eliana. Mas, enfim, o que a gente tinha para dizer era isso para vocês, tá certo? Vai ser uma volta muito comemorada, com toda a certeza, viu? Bom, vamos falar de outra coisa que ontem, mas eu ri tanto, gente, eu torci tanto, eu comemorei tanto, porque realmente ver o Voldemort fora da fazenda, mas olha, era o que todo mundo realmente estava torcendo e aconteceu. A tia Rita ficou, não acho que ela fique por muito tempo, porque a gente já falou, essa não é a Rita Cadillac que a gente conhece, né? Animadona, pra cima, espirituosa, com jogo de cintura. A que tá aí é muito rabugenta, de mau humor, sempre de cara feia, sempre reclamando da vida, tava uma planta no jogo, depois que foi para a primeira roça voltou, estava mais animada, prometeu aí um striptease total, que a gente não sabe se isso é um bem, se isso é um mal, né? Mas tá lá prometido. Agora, passou também essa fase mais eufórica em que parecia que ela tinha acordado
e que ela iria começar a jogar. Não, de novo rabugenta, sempre demonstrando que se saísse também não importava, mas a gente viu que a coisa era bem diferente, né? Ela queria mesmo era ficar, tanto que se emocionou, caiu de joelhos, aquela coisa toda, e tá lá, olha lá, ó, muito. Ontem a gente falou para vocês, aquela chamada dela já era uma coisa num tom muito diferente. Ela já estava pedindo para ficar, com o nome da cachorrinha na camiseta. Ali a gente já viu que ela estava, né, a fim de continuar, que aquele papo também de querer ir embora, é muito chato, não sei o quê, não tinha muito a ver com a realidade. E aí ela acabou ficando mesmo. Eu acho que qualquer pessoa que fosse com o Voldemort ia voltar para a fazenda, porque ele iria sair de qualquer maneira. Ninguém suportava desde o começo da história, né? Agora, sei lá, ele não diz que a saudade da mulher, a saudade dos filhos valem mais que qualquer prêmio, aquele discurso que não tem nada a ver, constrói uma casa na árvore, lá na casa dele, e vai ficar lá, comendo, né, sem fazer nada, e só bolando maldade, só falando mal dos outros, aquela coisa toda. Foi um personagem muito negativo, realmente, e estava mais do que na hora do que sair viva. Coloquei no meu Instagram a porcentagem com que ele saiu, né, mais de 40%, um pouquinho mais de 40%, porque, na verdade, a pergunta era quem você quer que fique, e aí deu 60% lá para a Rita, e assim, cheio de fogos de artifício, e realmente foi bem isso o que aconteceu. Quem sabe alivia o clima, quem sabe Dr. Marcos vai na próxima, né? E aí realmente eu acho que o terreno estaria assim, mais limpinho ali, o ambiente mais leve, para se tentar fazer um jogo mais legal até a final. Mas as pesquisas indicam que o Dr. Marcos pode até ser campeão. Daqui a gente não duvida absolutamente nada, né? A gente sabe da força aí das redes sociais e a gente sabe desse esquema paralelo de votação que acaba sempre resultando em dados, em porcentagens muito artificiais. Eu já disse isso aqui, que não refletem de verdade aquilo que o público pensa, né? Que a maioria do público pensa. Isso é uma coisa restrita, mas que tem uma força, tem uma tecnologia e que acaba forçando um resultado que não seria o resultado autêntico de verdade. Agora, tem uma outra coisa, e a gente vai mostrar hoje aqui para vocês, que é o que aconteceu. E olha, que zebra, gente. Eu não sei, viu, se é apenas coincidência ou são os homens brasileiros, ou uma parte deles, porque graças a Deus a maioria não é assim. Mas que participa de reality e vem com essa pegada agressiva. Porque foi justamente um brasileiro num reality show em Portugal que foi expulso, e foi expulso por agressividade, por agressão a uma das participantes. Não é péssimo isso, gente? É a nossa cara lá fora, até em reality show, sendo negativa dessa maneira. E olha a coincidência, ontem a gente até colocou aqui no programa no ar aquela cena em que o Marcos tá aí explicando para as pessoas, falando que a Emily enganou o Brasil inteiro. A gente ali, não, ela nunca enganou, não. Mas ele estava falando, olha, eu peguei aqui só no pulso dela, e mostrou ainda pegando o pulso da Aritana, se eu não me engano. A desculpa do brasileiro lá foi a mesma coisa. Não, eu só peguei pelo pulso para ela não cair, quando na verdade ele deu um tremendo tranco na menina que ela foi parar lá longe. Mas lá as coisas estão sérias, né? Lá os realities continuam tendo um regulamento que é respeitado, não é modificado de acordo com o interesse da direção ou da apresentação. Não é assim. Então lá não teve brincadeira, lá não teve desculpa, e ele foi expulso de verdade. A gente viu acontecer aí com o Marcos lá no Big Brother, mas ali também a Globo não tinha muita saída porque a pressão popular, né, a voz do povo fez valer de verdade. Mas aqui, depois daquela cena do Marcelo Iê enchendo a cara da Flávia com a mão e derrubando ela na cama, nenhuma providência foi tomada. O que o Yuri fez também na cara da Monique, ficou tudo por isso mesmo. Nem essas cenas eles levaram ao público. É brincadeira, né, gente? Mas isso nós já discutimos aqui. Vamos ver mesmo a opinião dos nossos convidados, porque começa agora a nossa roda da fofoca. Tá aqui, Vladimir Alves, tudo bem? Tudo bem, Sônia Abrão, muito tudo boa tarde a tá todos. Bonita de preto. Gostou? Gostei, né? Felipe boa tarde, Campos, Sônia. boa tarde, Felipe. Boa tarde, gente. Boa tarde, Vlad. Boa tarde, Felipe. Tudo bem? Tem bafões hoje? Muitos. Muitos, então daqui a pouquinho também vocês vão ouvir o primeiro dos bafões do Felipe Campos. Agora, essa história, primeira volta da Eliana. Olha, tá todo mundo aguardando, né, esse retorno da Eliana.
E esse momento, porque assim, a gente acompanhou aqui no programa também, na imprensa, tudo que ela viveu, sim, até claro. a chegada da Manuela. E esse fato dela ter comentado de que teve um surto de medo na véspera de dar à luz, é aquele medo que a mulher já tem normalmente quando vai para o hospital, né, ganhar o bebê. Mas assim, pensa... A gente é tão dividida, é uma euforia por um lado, uma felicidade tão grande, um pânico que é uma coisa louca. Eram as últimas 24 horas antes dela dar à luz. E aí vem na cabeça todos aqueles 9 meses de medo, de apreensão, de ansiedade. E aí dá esse surto, porque às vezes acontece, né? A mulher salva, tenta, salva a criança e às vezes a mãe acaba perdendo a vida no parto. Ela tudo teve isso, esse medo também, eu acho que ela acabou somatizando e teve essa crise de medo. Na hora que tá para terminar e baixa tudo, né? E talvez também, né, Vlad, a história da maternidade começar muito cheia de problemas, enfim, ali logo no início. E tem muita lenda também, hoje é muita lenda sobre a mulher, a maternidade depois dos 40 anos. Então eu acho que isso ainda incomoda bastante, por mais que a gente saiba, está sendo bem assistida, está na mão de bons médicos, né? Mas sempre fica um resquício ali de dúvida, obviamente. Não, o que ela fala, e a gente até frisou aqui, é que ela diz que essa gravidez seria a última chance dela de engravidar, porque ela já estava com 42 para 43 anos, ela tem 43 anos agora. Mas os médicos dizem que você pode, até com uma certa margem de segurança ainda, engravidar até os 46 anos de idade. O doutor Pinotti falava isso e ele era um grande, né, médico. E tem gente que até os 50. Vocês lembram o caso da Márcia Goldsmith? Com 50 anos de idade ela engravidou, ela teve as gêmeas, não é? E a menina tem um problema que não teve nada a ver com a gestação. As gêmeas nasceram muito saudáveis. O problema que aconteceu com a Yane foi um problema de infecção do próprio hospital, porque eles ficaram na incubadora, uma não teve nada, a outra, infelizmente, né, acabou pegando essa infecção que custou o fígado da menininha, tanto que ela fez o transplante, uma vez por ano vem para o Brasil fazer no sírio-libanês a checagem e ela está ótima, graças a Deus. Mas não teve a ver com a idade. Claro, se você pode engravidar antes, melhor, mas hoje em dia a coisa está muito avançada em relação à gravidez da mulher acima dos 40 anos, viu? Pois é. Bom, vamos falar só a coisa do Valdemar? Não, você lembra?